Água limpa e na medida certa pode garantir uma boa engorda dos animais. Nossa capacitação em suinocultura mostra agora como administrar essa oferta de água para os leitões. Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre os principais manejos de creche, recria e terminação, as principais conduções que a gente deve executar na rotina do dia a dia para que a gente possibilite o máximo desempenho dos animais. Bom, falando um pouco do fornecimento de água na instalação de terminação, né, a falta de água reduz o consumo de ração e tem o crescimento limitado dos animais, e piorando assim a eficiência alimentar. Nós devemos sempre, né, pensar na água como fator de regulação da temperatura corporal dos animais, e ela serve também como carreador dos nutrientes, né, nos processos metabólicos. Então, sem água é impossível haver um correto aproveitamento da ração que está sendo fornecida. Então, observar sempre, pessoal, a qualidade da água, proceder à correta manutenção, limpeza dos encanamentos, né? Verificação do volume e vazão de água em cada uma. A água de bebida, né, deve ser clorada a 2 ppm, podemos usar aí um dosador na entrada da água, e a confirmação da dose, né, deve ser feita com frequência. A gente coleta e manda para o laboratório para a gente realizar a análise. O bacteriológico dessa água, se a gente está levando uma água contaminada para os animais ou se ela está apta ao consumo. A gente pode realizar esse procedimento a cada 2 vezes por ano. Lavar as caixas d'água pelo menos 2 vezes ao ano, né? E como fazer isso? Sempre buscar, né, o uso do procedimento adequado, o uso dos equipamentos de proteção individual necessários para aquela tarefa. E sempre proceder aí um desinfetante também para a gente ter uma boa qualidade do reservatório. Se a gente pensar no reservatório de água, nós temos que ter uma disponibilidade para a instalação em torno de 36, no mínimo 36 até 48 horas ou mais, né, de abastecimento. Porque se a gente tem algum problema, seja elétrico, ou seja no bombeamento, ou na disponibilidade de captação da água, nós temos água disponível para o animal consumir até a gente conseguir fazer o reparo adequado do sistema. Aí, aqui são caixas de fibra, né, com tampa, né, protegendo aí o acesso, evitando o acesso externo dentro da caixa d'água. Aqui nós temos caixas de metal, né, também realizando a disponibilidade para dentro dos barracões. Mostrando uma caixa d'água extremamente suja, né, necessitando a limpeza, então devemos observar essa limpeza do reservatório. Nós devemos também realizar sempre, com frequência, a medição da vazão de água dentro de cada instalação, de cada barracão. Ela deve ter uma vazão mínima de 1,5 litro por minuto. Mas a gente lembra que quanto maior a vazão, maior o facilitador na ingestão dos animais, de água pelos animais. Então, sempre que for insuficiente o fornecimento, né, a gente deve retirar a chupeta e realizar o reparo dela, realizar a manutenção. Observar também a correta instalação, né, dos diferentes tipos de bebedouros, né, no caso aqui um bebedouro de concha, aqui mostrando bebedouros do tipo nípel. A correta instalação no caso de ser tanto fixo, né, o nípel fixo, ou ele pendular, né, deve observar a ponta da chupeta deve estar na linha dorsal do animal, né, na altura do popular cupim do animal, né. Aqui uma regulagem insuficiente, né, pode predispor o animal a ter ingestão de água também insuficiente. Então, chupetas muito baixas limitam o consumo de água e também procedem ao desperdício da mesma, né? E aí a gente tem prejuízo no desenvolvimento. Realizar também a correta manutenção dos equipamentos, né? A gente tem aí um nípel do tipo latão, né, um material metálico, com desgaste muito precoce. Então, a gente deve observar sempre a substituição para evitar que esse equipamento não forneça água e ainda contribua para lesionar os animais. Aqui mostrando um outro nípel na creche, tá? Com alto grau de desgaste, impossibilitando a ingestão de água pelos animais. No bebedouro tipo concha, né?
Também devemos observar a higienização constante do mesmo, né? Se a gente tem uma água aqui que não é de qualidade, vai reduzir o consumo desses animais também e vamos ter o prejuízo no desenvolvimento. Observando a alimentação dos animais, nós temos aí diferentes formas de apresentação da ração, né? A ração pode ser farelada, peletizada ou com silagem de grão úmido, ração líquida. A quantidade pode ser à vontade ou com controle restrito, né? Fazer uma restrição alimentar. Os tipos de abastecimento, normalmente nós temos comedouros automáticos e manual, numa grande maioria das nossas instalações. Um coxo aí com ração farelada, né? A gente deve sempre observar o fornecimento adequado, evitar o excesso de ração no coxo para que gere desperdício da ração fornecida. Uma ração farelada úmida, né, fornecida de forma inadequada, né? Então essa ração com excesso de água dentro do coxo, ela não desce aqui e o animal dificilmente vai ingerir a quantidade necessária por dia. Então proceder à observação desses detalhes. Na ração peletizada, controlar aí o volume, né, que está sendo fornecido. Na alimentação líquida, observar sempre se todos os animais estão disponíveis no coxo para o trato, no momento do trato, né? A gente sabe que esses tratos são intervalados, então a cada trato, se eu tiver animais que não foram ao coxo comer, eu tenho um prejuízo, eu já começo a ter uma despadronização desses animais, um déficit de ganho de peso. Observar sempre, né? Todos estão no coxo ao mesmo tempo? Beleza, então está tudo ok, está sendo fornecido. Observar a quantidade de ração que está sendo disponibilizada, se está saindo ração, se o animal está indo realmente comer ou se ele está ingerindo apenas a água que está vindo no equipamento. Bom, no coxo manual, né, o funcionário deve ter a correta frequência que ele vai passar no coxo fornecendo a ração e observar sempre, né, não colocar em excesso e nunca deixar faltar. E toda vez que ele passa no coxo, ele realiza o estímulo do animal. Então o animal vem ao coxo, ingere ração e a gente tem ganhos de desenvolvimento. No coxo automático, né, o funcionário deve observar se o funcionamento do mesmo está correto e se tem disponibilidade de ração. Aqui mostrando um coxo em depósito em linha, né? Aqui mostrando o depósito em funil. Aqui novamente em funil. A gente deve observar, gente, em todo o coxo, a gente deve proceder a proteção do mesmo, né? Impedir o acesso de animais, de animais ao interior do coxo, porque senão a gente passa a ter um problema de sociedade na nossa criação de suínos. Então, ao invés da gente estar fornecendo a ração só para o suíno, a gente está fornecendo também para os passarinhos que estão lá. Não que isso seja problema, né? Mas a gente deve destinar a cada situação, né? Se eu quero tratar dos passarinhos, eu crio uma situação fora da instalação para poder fazer o trato. Eu não posso deixar que isso tenha acesso à criação. Sem contar que os pássaros, né, também são fonte de contaminação com possíveis patógenos, podendo acarretar doenças também aos animais. A gente deve observar aí sempre, né, no caso da alimentação, o uso de alimentação controlada e o desperdício de ração. A gente deve observar em torno de 60% a 80% do custo de produção está diretamente ligada ao custo de ração, né, ao consumo de ração que a gente tem no setor. Aqui mostrando um gráfico, nesse caso aqui a ração representa 78% de todo o custo para produzir um suíno. Aqui mostrando uma avaliação dentro de cooperativas, né? Nós temos aí, dentro de uma mesma situação, de uma integração, né? Cooperativas diferentes, 5 cooperativas diferentes, obtendo resultados de conversão alimentar totalmente diferentes e variadas ao longo das medições aí dos anos 2003 até 2006. Só para lembrar a conta, né? A conversão alimentar da vida é o quilo de ração utilizado dividido pelo quilo de suíno produzido. Bom, se a gente pensar aí na curva de restrição alimentar ao animal, né, a gente tem aí na fase de engorda ou de crescimento,
do peso que vai em torno de 25 a 50 quilos, e depois nós temos aí o início de terminação que vai de 50 a 70 quilos. Existe uma maior deposição de tecido magro e uma menor deposição de gordura nessas fases, né? É recomendável que esses animais recebam sempre ração à vontade. Nunca a gente faça restrição alimentar nesse período. Da fase de terminação, né? A gente tem aí de 70 a 120 quilos. Realizando a alimentação controlada, a gente consegue melhorar a eficiência alimentar, reduzindo a deposição de gordura na carcaça e reduzindo a quantidade de efluentes por quilo de suíno. Então, uma curva do Rostanho aqui mostrando, a partir de 15 semanas, né, o peso aí aproximado entre 60 e 80 dias, a ração fornecida, ela pode ser à vontade nessa outra curva, com 5% de restrição, com 10% de restrição ou uma restrição fixa, né? Mostrando aí a quantidade de ração fornecida para esse animal. Isso vai depender aí do programa alimentar nutricional desenvolvido para cada sistema. Aqui mostrando um dado da BRF, né, com relação à curva de eficiência alimentar para a utilização de ração seca frente a máquinas de racionamento líquido, né? Nós tivemos aí uma evolução até 2009, saindo aí de praticamente iguais, né, de resultados de conversão alimentar, por uma diferença aí a favor da ração líquida em torno de 7,5% de economia de ração sendo fornecida. Aqui mostrando um outro estudo, né, onde a gente tem espaço elevado e grupo pequeno, espaço elevado e grupo grande, tá? Nessa comparação, a gente tem, à frente, espaço restrito com grupo pequeno e espaço restrito com grupo grande. Então, a gente observa que nós temos uma melhor eficiência, né, quando a gente tem o espaço elevado para o animal e um grupo pequeno, melhorando a taxa de eficiência na conversão alimentar. Se a gente tem um espaço restrito, né, com um grupo pequeno, a gente também tem uma melhor eficiência na produção. Se o espaço é elevado e o grupo é muito grande, nós temos muito desperdício, muita falha no arraçoamento, a gente reduz bastante a eficiência alimentar desses animais. Então, aqui mostrando para a gente, com relação ao desperdício alimentar, né, desperdício de ração, nós podemos ter casos aí que nós vamos ter em torno de 5 quilos por baia por dia sendo desperdiçado, até casos de 1 quilo, em torno aí de 1 quilo por baia sendo desperdiçado por dia. Quando a gente faz a conta disso ao longo do lote, isso representa muito dinheiro frente ao nosso custo de produção. Então, todo desperdício de ração, né, deve ser observado por que ele está acontecendo. Se é a substituição dos comedouros, né, nós temos que fazer a alteração, retirar o comedouro para tentar reduzir o desperdício dos animais. Com a conta aqui de 5 quilos por baia, nós temos aí um desperdício de 525 quilos no lote. Uma ração a 50 centavos, em torno de R$ 262 por baia por lote. Isso é muito caro, o desperdício é muito caro. Se a gente fizer a conta da substituição de um coxo, em torno de R$ 600 para a gente substituir, aproximadamente aí com quase 3 lotes, né, passados, a gente tem o retorno sobre o capital que a gente investiu para fazer essa alteração e evitar o desperdício. O desperdício vai zerar se a gente renovar? Claro que não, mas ele tem aí uma redução muito drástica, né? Os 5 quilos que a gente estava desperdiçando, jamais eles vão acontecer desde que a gente observe a correta regulagem. E a gente tem aí em torno de 8 anos para uma depreciação desse equipamento. Bom, nós devemos fazer a limpeza a seco, né? A lavação e desinfecção. Desinfetar o sistema de água também é bastante importante, né? Limpeza dos silos de armazenamento de ração e obedecer o vazio sanitário de cada instalação. Então, o uso de EPIs, fazer a limpeza do barracão, né? Retirada e remoção da matéria orgânica e disponibilizar a instalação para o próximo alojamento.
Nós podemos aí utilizar as águas da calha, né, de chuva, para poder proceder à limpeza, né, reduzindo assim o gasto de água dentro da instalação, reduzindo o custo de bombeamento e tratamento muitas vezes dessa água. Essa água da chuva é suficiente aí para poder trabalhar ao longo do ano, desde que a gente tenha o depósito para recebê-la. A gente deve observar sempre, pessoal, todos os manejos adequados ao correto procedimento, para a gente poder evitar esse tipo de situação, né? O excesso de mortalidade por falha nossa na execução da criação com suínos. É de suma importância, né, a gente gerenciar dentro da nossa equipe a mortalidade. O que está ocorrendo? O funcionário do setor não é obrigado a determinar qual que é a doença que está sendo acometida, mas ele pode nos auxiliar determinando as principais características e sintomatologias que esses animais estão apresentando antes da morte e durante o processo da morte também, caso ele tenha essa possibilidade de observação. Bom, dentro das ferramentas, né, de controle das doenças, né, do manejo sanitário para evitar a mortalidade, a gente deve sempre obedecer às normas de biosseguridade estabelecidas para o sistema. Podemos realizar o processo de nebulização dentro da instalação, as corretas vacinações, os usos de medicamentos, tanto preventivos quanto curativos, seja ele de forma injetável, via água ou via ração. Então, obedecer aí, né, as normas para a visitação, o fluxo de equipamentos e pessoas, né, ao interior da granja, né, proceder sempre à desinfecção de todo equipamento, seja veículo ou material que está ingressando no ambiente, e evitar a criação em conjunto de outras espécies, né, que possam ser portadoras de agentes infecciosos para os suínos. Então, observar sempre, pessoal, a vacinação é muito importante desde que a gente observe. Se o efeito é no colosso da matriz, nós devemos possibilitar o máximo de ingestão de colosso lá na maternidade. Isso vai nos ajudar na fase final a ter um bom resultado ao abate. Então, as medicações podem ser injetáveis, né? Procurar obedecer e identificar os animais que estejam doentes, né? Marcar os animais doentes, proceder à correta anotação por que ele está sendo medicado. Aqui no caso é um animal de artrite, é a marcação que esse sistema colocou em vigor. Fazer a contenção do animal para evitar que no momento da aplicação a gente quebre agulhas nos animais e mande esses animais ao abate, levando um risco aí para o nosso consumidor final, caso essa agulha não seja detectada lá no frigorífico. Então, observar o correto local da aplicação, né, na tábua do pescoço ali, tá, na região da copa lombo. Observar a estrutura, né, da granja para fazer uma medicação correta via ração. Nós podemos, aí, o custo da aquisição de um silo é muito barato frente ao benefício que a gente tem em relação a algum manejo de medicação. Então, nós podemos ter um silo adicional e, eventualmente, ter uma ração medicada para fornecer para os animais. Um silo aí custa em torno de R$5.000 e é depreciado em 10 anos. E um surto de pneumonia vai custar quanto ao plantel? Observar a estrutura, né, para que essa ração não seja desperdiçada dentro da instalação. Se a medicação for via água, ter a estrutura suficiente e necessária para que essa água seja disponível para os animais, seja via caixa d'água ou via dosador. Se via caixa d'água, que a gente tenha volume suficiente, né, da água sendo fornecida dentro da instalação. Como conclusões, né, e objetivos que a gente atingiu com essa aula, nós devemos sempre observar os corretos parâmetros, né, para o alojamento dos animais, atentar para o fornecimento de água e ração, identificar rapidamente fatores de risco dentro do setor e tomar as ações corretivas imediatamente. Se a gente toma todas as ações que foram preconizadas, nós temos aquela curva de variação
da uniformidade dos animais, né, a variação do peso, obedecendo à distribuição e chegando no final ao abate com 8% de variação. Se a gente não observa, deixa de lado os procedimentos, nós vamos ter aí um aumento exagerado de toda a desuniformidade, prejudicando o resultado econômico e financeiro do nosso sistema, ok? Eu gostaria de agradecer a vocês por mais essa aula e nos vemos numa outra oportunidade.